A graça e a paz, igreja? Amém. Boa noite, tudo bem? Vocês entenderam o louvor aí ou não? É na unção, né? A melhor explicação que eu vi para unção é que uns são, outros não são, né? Então, tem que buscar essa unção. E unção é um dom, é um talento que Deus te deu, né? Quais são os dons e os talentos que Deus já te deu e você não está usando? Para pensar nisso. Bom, essa noite eu quero conversar com vocês a respeito de sabedoria. Quem aqui deseja ter sabedoria? Amém. Sabedoria é importante, é a coisa principal. E a palavra de Deus dessa noite está lá em Provérbios 11, versículo 14, tá? Hoje eu vou falar sobre a sabedoria habita na mesa do conselho, né? A gente precisa entender que a palavra do Senhor tem uma prática para ser executada, para ser feita, senão as coisas não vão acontecer. E você acreditando ou não nos princípios da palavra de Deus, ele vai acontecer. É a mesma coisa de você subir num prédio, né, e chegar lá de cima e falar assim: eu não acredito na gravidade, vou pular daqui de cima. Deixa eu te falar, se acreditando ou não, você vai se espatifar lá embaixo. Por quê? Porque ela existe, mesmo você não a vendo. A palavra de Deus é igual. Os princípios da palavra de Deus é igualzinho. A sabedoria é uma delas. A palavra de Deus diz assim: sem diretrizes a nação cai. O que salva é ter muitos conselheiros. Sem diretrizes a nação cai. O que salva é ter muitos conselheiros. Em outra versão diz assim: não havendo conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselheiros é que existe segurança. Eu não sei você, mas quantos problemas nós poderíamos ter evitado se nós tivéssemos ido tomar um conselho? Né, pastora? Quanta coisa eu não teria entrado, ou eu não teria saído, se eu tivesse tomado um conselho. Mas por que eu não fui tomar um conselho? Porque não habitava em mim a sabedoria, né? Eu mesmo seria um que teria casado para depois ter filho, né? Mas foi comer o doce antes, né? Então, ou seja, você tem que tomar conselhos, né? Eu teria namorado de forma correta, né? Quis fazer do meu jeito, me lasquei, casei antes do tempo, não noivei, não casei, não tive lua de mel, né? E aí? Olha quanta coisa eu poderia ter evitado por ter tomado conselhos, né? Então a sabedoria fala, ó, o que salva é ter muitos conselheiros, né? Eu não ia comprar muita coisa que eu já comprei, e eu falei: cara, para que eu comprei isso? Para que eu comprei isso? Né? Eu ia aprender a gastar menos, porque eu ia tomar conselhos com quem entende de finanças. Você tem que aprender a tomar conselhos com quem entende de finanças, não é verdade? Eu não sei você, mas eu tomaria conselhos. Eu vou mudar, né, a pergunta. Você tomaria conselhos com quem escreveu um livro de como ganhar R$1 milhão, ou você tomaria conselhos com quem já ganhou R$1 milhão? Eu tomaria conselhos com quem já ganhou, porque esse cara já ganhou o dinheiro. Aquele lá só escreveu como, esse aqui já tem. Percebe? Quantas coisas, né? Eu ia aprender a julgar menos. Aquele ali, que não canta nada. Eu ia aprender a julgar menos, porque haveria em mim o quê? Sabedoria. Então, a sabedoria está no conselho. A sabedoria habita no conselho. E conselho, só especialista que pode te dar. Não é? Porque opinião, até o Facebook dá, não é? Instagram, Twitter, qualquer um dá opinião na sua vida. Eu acho que você deve fazer isso. Você já parou para pensar que a gente é rápido, muito rápido, para dar opinião e conselho na vida do outro? Não é? Eu falei aqui: fulano, se continuar assim vai perder o casamento. Mas aí olha para você, está pior. Então quanta coisa
eu ia entender se eu tivesse sabedoria comigo, se eu soubesse tomar conselhos. Então, nessa noite eu quero falar um pouco sobre isso. Como que é ter muitos conselheiros? Na prática, como que é isso? E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero dizer que a sabedoria habita na mesa dos conselheiros, na mesa do conselho. É sobre isso que eu quero falar essa noite. E a gente precisa entender também que a gente vai precisar de muita sabedoria também para cumprir os princípios de Deus. Porque uma coisa é saber o que eu tenho que fazer, outra coisa é fazer. Então fazer é cognitivo, é racional. Você sabe que você não pode comer muito cheeseburger, mas você come. Você sabe que você não pode comer um monte de batata frita com ketchup, mas você come. Entendeu que saber o que você tem que comer é diferente daquilo que você tem que fazer. São coisas distintas, né? Então, ou seja, a primeira coisa que eu quero definir com vocês é a sabedoria segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus, o que quer dizer sabedoria? Tiago vai nos responder lá no capítulo 3, versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: a sabedoria que vem do céu. Sabedoria vem da onde? Do céu. É antes de tudo pura e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Em outras versões vai estar assim, ou vai estar igual, na NVI. Mas a sabedoria que vem do alto, que vem do céu, é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Então, a sabedoria de Deus é antes de tudo pura, porque vem do céu, vem do Pai das luzes, ela é pura, não tem mácula, né? Ela é, antes de tudo, pacífica, ela é pacificadora. Então, como eu sei que um homem é sábio? Quando ele traz a paz. É aquele cara que está vendo uma fogueira, em vez de jogar água, né? Em vez de jogar água, ele não joga gasolina, não joga algo inflamável mais ainda. Está vendo? Não tem sabedoria. Eu posso falar tudo? Eu sou sincero. Não, você não é sincero, isso é falta de sabedoria. Você não pode falar tudo que você pensa ou que você acredita. Amém? Não dá. É amigável, é bondosa, cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações. Olha só, você vai ter atitudes condizentes com quem é sábio. E é livre de fingimento. Bom, agora, eu preciso entender também que Deus é quem tem a sabedoria e poder, e a Ele pertence o conselho e o entendimento. Está lá em Jó 12, 13. Então, é de Deus que vem a sabedoria, que vem o poder, é dele que vem todas as coisas. Logo, quando você não busca conselhos que não estão de acordo com a palavra de Deus, o que vai acontecer? Vai dar ruim. A coisa não vai acontecer, né? E um dos nossos maiores erros é o quê? Não pedir conselhos. Você não pede conselhos. Por que você não pede conselhos? Porque você acha que você é autossuficiente. Eu sei tudo, não preciso de ninguém me aconselhando. Já sou a 4ª pessoa da Trindade, né? Não preciso mais de ninguém aqui falando comigo. Deixa eu te falar, eu não tomo nenhuma decisão se antes eu não conversar com os meus conselheiros, com os meus mentores, com os meus pastores, com os meus amigos, com a minha família. Eu não saio tomando decisão sem antes conversar com essas pessoas. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu quero me tornar um homem sábio, um homem segundo o coração de Deus. Então, ou seja, como eu devo resolver aquela situação do meu casamento? Você está passando por uma dificuldade, né? Quem que é o modelo de casamento que você olha para falar assim, cara, eu quero um casamento naquele modelo? Qual é o modelo que você está tirando? E aí, você tem que chegar ao quê? Viu, o que vocês fazem para ser assim? O que vocês fazem para ter um sorriso no rosto depois de tanto tempo de casamento? Qual que é o segredo? Tem que parar para sentar e ouvir. Ou você vai tirar conselhos com aquele, eu vou separar, não aguento mais essa mulher. Com
quem que você anda tirando conselhos quando você está bravo? Percebe isso? Quem é a pessoa que me ajuda naquela questão da empresa? Eu sou profissional na área de ar-condicionados, e aí eu estou passando por uma dificuldade. Qual que é a dificuldade de eu pedir ajuda para um outro profissional que é da mesma área que eu? Por que eu não faço isso? E fico lá batendo cabeça? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Como a sabedoria é importante? Como é importante tirar o conselho? Né? Estou passando problema com meu filho. Quem são as pessoas ou a família que já passou por essa situação que pode ajudar com meu filho? Nessa área em especial. Quem são as pessoas? Né? E a Bíblia diz que o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com quem toma conselho. Olha, Deus já está falando, você quer ser sábio? Tome conselhos. Pastor Aristeu fala assim para mim: Nicola, não faça nada que você não possa me contar sorrindo, porque chorando, ó, tem um monte. Então, não adianta vir depois aqui conversar com a pastora, falar: pastor, eu preciso conversar com a senhora. Não, por quê? Não, porque eu adulterei. Por que não vem conversar antes? É antes que eu tenho que conversar. Pastora, ora por mim, porque lá na empresa tem um cidadão que está me dando trabalho. Eu já falei que eu sou casada, Percebe? Você não pode quebrar os seus princípios. Então toma conselho. Pastor, o que a senhora acredita que deve ser feito? Como que a gente deve agir nessa situação? Olha o que a Bíblia diz quando nós não pedimos conselhos. Está lá em Provérbios 15, 22. Os planos fracassam por falta de conselho. Fracassa. Você não vai ter sucesso. Mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Olha que coisa linda. Então, se eu não tomo conselhos, eu sempre vou fracassar. Você não precisa errar, irmão. A Bíblia está cheia de gente, um monte de gente que já errou. Você tem um monte de amigos seu que já errou, entendeu? Que você não precisa errar. Você não precisa matar para você saber que você vai para a cadeia. Você não precisa adulterar para saber que você vai perder seu casamento. Você não precisa. É antes. Agora, um conselho da sabedoria que Deus deixou para a gente, que chamou a minha atenção, e eu espero que chame a sua atenção, é esse aqui. Está lá em Jeremias 10, 12. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder. De novo, foi Deus quem fez a terra com o seu poder. Firmou o mundo, olha aqui, firmou o mundo com a sua sabedoria. O que Deus fez com a sabedoria? Firmou o mundo. E aí ele continua: e estendeu os céus com o seu entendimento. O que a gente aprende aqui com Jeremias? Pensa comigo. Deus utilizou de sabedoria para fazer o mundo. Deus, por que você está ignorando a sabedoria? Por que você quer fazer as coisas sem ter a sabedoria, sem tirar conselhos? Percebe que o próprio Deus vai tirar conselho com a sabedoria, Ele vai conversar com a sabedoria e falar: como iremos formar isso tudo? Então por que você não quer continuar a ser ignorante ou da palavra, ou do seu trabalho, ou como você se relaciona com seus amigos, ou como você conversa com a sua esposa? Por que isso? Percebe? Então eu preciso tomar conselhos para se tornar um homem sábio. Não dá mais, né? Como diz os mais jovens, para de ser doido, né? Para de ser doida. Não é assim. Nós precisamos buscar a sabedoria, buscar o conselho da sabedoria. E o que eu tenho percebido ao longo aqui da minha caminhada cristã? É que normalmente a falta de sabedoria de alguns homens e de algumas mulheres normalmente está aliada, sabe com o quê? Com rebeldia. Não vou falar com a pastora, quem ela pensa que é? Rebeldia. Isso aqui está na Bíblia, irmão. A primeira figura rebelde da Bíblia
foi a manifestação de Satanás na serpente. Satanás se transfigura na serpente e vai trocar ideia com Eva. E durante toda a criação, a Bíblia se refere a Deus como o Senhor, e para cada dia que Ele fez, cada dia criado, a Bíblia fala o quê? O Senhor Deus fez. Quando a serpente surge lá no Éden, o que acontece? Ela faz uma pergunta para Eva, dizendo: isso que Deus falou não foi Ele não tem nada a ver. Ele começa o quê? A serpente começa a tirar a palavra do Senhor de lado, querendo tirar a autoridade dele. Olha o que diz lá em Gênesis capítulo 3, do 1 ao 5. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Dúvida. Toda vez que tem dúvida na sua mente, pode caçar. Tem coisa aí da serpente na sua cabeça. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim? Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Ou seja, já tirando a conotação de que Deus estava mentindo, de que Deus não tem autoridade para fazer o que Ele fez. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. O que aconteceu aqui? A serpente, ela rejeita a autoridade de Deus. Foi Deus que fez e foi Deus que deu a ordem, é para você cumprir. Quando a serpente diz: foi isso mesmo que Deus disse, ou certamente não morrerão, Satanás está afirmando o quê? Que Deus mentiu. Sim ou não? Que Deus mentiu, colocando o que na mente deles? A dúvida. E deixa eu te dizer, o que ele mais gosta de fazer é colocar dúvida na sua mente, porque ele não é criativo. O criativo é Deus. Deus é criação, Deus é quem cria. Ele é repetitivo. Então, ou seja, ele vai pegar o mesmo erro que aconteceu com os seus avós, que aplicou nos seus pais, ele vai novamente em você aplicar o mesmo erro. E você vai cair, porque você não parou para pensar: por que eu estou tendo esse comportamento? Por que isso está acontecendo comigo? Só que a palavra de Deus vai deixar muito clara. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Deus é fiel. Se Ele falou para não fazer, é para não fazer. Não era para tocar. Então, eles não saíram do jardim porque comeram a maçã, porque desobedeceram. A desobediência leva à rebeldia. Todas as vezes que você está rebelde, tem coisa errada aí. Você está ouvindo alguém que não deveria. Portanto, quando a gente está em espírito de rebeldia, nós não nos submetemos à autoridade. Eu não vou fazer o que a pastora falou. Eu não acho certo. Deixa eu te falar, Deus chamou você para abrir igreja? Não chamou, mas chamou a pastora. Qual que é a sua dificuldade de submeter a autoridade da sua pastora? Você tem que submeter a autoridade, ponto. É a autoridade. O que você tem que fazer é questionar. É bem diferente. Pastor, olha, eu vi ali que a senhora falou, mas eu acredito que tem isso, isso e isso aqui. A senhora acredita que pode dar alguma coisa errada? Falou: eu não tinha visto por esse lado. Aí ela vai analisar e falou: ok, mas Deus falou comigo, ou eu acredito que pela minha experiência, eu acredito que é dessa forma que nós vamos fazer. Amém? Amém. Entendeu? Porque Deus vai cobrar dela estas almas. Amém? A gente tem que submeter a autoridade. Tem que pertencer a uma igreja. Ah, não, eu sou crente. Mas que igreja você é? Não, eu oro em casa. Mas que igreja que você é? Você tem que pertencer a uma igreja. Você tem que submeter a uma autoridade, a um pastor, a um líder. Você tem que submeter. Irmão, sabe por que eu nunca tive problema com a autoridade? Porque eu sou filho de militar. Lá em casa era sim senhor, não senhor. Entende? Então eu nunca tive problema com polícia, com autoridade, com alguém que era chefe. Eu só pergunto: quem que manda aqui no pedaço? Como é que toca a música? Pronto, resolvi o problema. Nunca tive espírito de rebeldia, nunca. Por muitas vezes eu falo assim:
falei já, pastora, não concordo, mas é a senhora que é a líder, vamos por esse caminho. E dava ruim, e a gente continuou na igreja. Vou sair da igreja. Vai não, vai submeter a autoridade. Não aceitamos conselho. Rapaz, vai dar ruim isso aí. Vamos conversar. Então, presta atenção em espírito rebelde. Por falta de conselhos sábios, de ter pessoas sábias à sua volta, o plano de Deus para a sua vida vai acabar fracassando. Vai acabar fracassando. Eu tenho que tomar conselhos. Agora, normalmente as coisas fracassam por causa de quem? Por causa de mim. Porque eu não me submeto à autoridade, né? Eu deixo a dúvida entrar na minha mente. E o que tem que ter na minha mente, cauterizado, é a palavra de Deus. Eu não posso ser como a onda do mar, né? Que vai e vem a qualquer vento. Eu tenho que ser aquela pessoa convicta, eu tenho que ser convicta da palavra de Deus. Glória a Deus. Você já ouviu aquela frase que diz assim: se você está com medo, vai com medo mesmo? Já ouviu essa frase? E normalmente, né, você faz o quê? Vai com medo. Não faz isso mais. Deixa eu te falar, Deus não te deu espírito de medo. Deus te deu espírito de amor, de poder e de equilíbrio. É esse espírito que Deus deu, espírito de ousadia, não deu espírito de medo. Então, todas as vezes que você avança com medo, com quem que você está tirando conselho? Com a concorrência. Você está tirando conselho com a concorrência. Você não está, né, conversando com Deus, você está conversando com a serpente. E normalmente, né, quem tem esse hábito aí que vem lá da época de Adão e Eva, é a Eva que quer ir lá conversar com a serpente. Para com esse negócio. A gente não tem que ficar dando ouvidos para a serpente, dando ouvidos para Satanás. Nós temos que ver o que a palavra de Deus fala sobre nós, né? Então a gente tem que parar de conversar. E o medo não vem de Deus. O medo vem da onde? Vem da concorrência. E se a gente escolhe ir com medo, vai dar ruim. Todas as vezes que Deus escolhe alguém, primeira coisa que Ele faz, Ele capacita. Eu vou escolher o César, eu vou escolher a Elaine. Deus capacita. Primeiro Ele escolhe, depois Ele capacita. Ele não vai sair assim: ai, agora Ele me escolheu, eu não sei tocar o violão, como é que eu vou fazer, Nicola? Ei, calma, Deus vai te capacitar. Você tem que entender isso. Agora, como que Ele capacita? Renovando a nossa mente. A gente tem que sair desse modelo mental de pensar só de uma forma. E a primeira coisa que Ele vai gerar em você é uma identidade de filho. Você tem que entender que você é filho, você tem um pai. Deixa eu te falar, lembra de Moisés, lembra de Josué, lembra de Gideão, Jonas, todos eles tiveram medo. Eu sou menor da casa do meu pai. Gideão malhando o trigo, né? Todos eles tiveram medo. Lembra de Moisés? Moisés foi o que mais deu desculpa. O que ele falou? Deus, eu não sei falar. O senhor quer que eu vou lá falar com o faraó? Foi ou não foi? No primeiro momento, Deus fala com Moisés. Moisés fala que não sabe falar. E aí ele fala assim: vai lá falar com Arão. Aí, no primeiro momento, o que acontece? Arão vai lá falar com o faraó. Certo? No segundo momento, Moisés ainda está com medo. Aí Deus fala com Moisés. Moisés cata Arão. Arão, negócio é o seguinte, precisamos conversar com o faraó lá, que tem um recado de Deus. Vai os dois na frente do faraó. Entendeu? Na terceira vez, Deus fala com Moisés. E aí, Moisés, sozinho, vai falar com o faraó. Então, não adianta ter medo. Medo não vem de Deus. Deus primeiro te escolhe, depois Ele te envia, mas antes de te enviar Ele te capacita. Foi assim com Moisés, foi assim com Jonas, foi assim com todo mundo. É assim que funciona a coisa. Amém? Eu me lembro que quando eu comecei na minha caminhada cristã, a primeira vez que eu fui falar em público, eu me lembro que eu cheguei, o auditório estava cheio assim, e aí me deram o microfone. Paulinho, me deram o microfone, e aí falou, e aí eu comecei a falar, e eu falei muito bem, só que na hora que eu comecei a falar, eu comecei a tremer, a voz deu uma embargada, porque todo mundo começou a olhar para mim, eu falei, e agora? Né? E eu tremia, e aí no final,
que eu estava com medo, eu falei o quê? Gente, eu quero dizer para vocês que eu não sei falar. Doido, né? Surtado de pedra, tinha acabado de falar, mas qual que é o problema? A dúvida veio na mente, a serpente falou e eu ouvi. Aí com a graça de Deus, veio um homem de Deus lá do Acre, pastor Marquinhos, andou mais de 3.000 quilômetros para estar em São Paulo, e ele não entendia por que ele estava lá. E aí quando isso aconteceu, ele falou, agora eu sei porque eu estou aqui. E ele vem e fala assim, olha que Deus manda te dizer, eu saí lá do Acre, que todas as vezes que você fechar a sua boca, muitas pessoas à sua volta vão morrer. Não abre mais a sua boca. Naquele primeiro momento eu estava sozinho. No segundo momento eu comecei a fazer o meu trabalho que eu faço hoje, que eu sou coach, e eu comecei a ser monitorado pelos meus mentores. Eu fui buscar um curso de oratória. Como é que fala? Como é que... Microfone aqui, né? Não é aqui, é aqui, sim. Entende? Se colocar... dar uma movimentada no palco, para lá, olhar no olho de vocês, tudo isso eu fiz, ou seja, os meus mentores estão me monitorando, e agora tem o terceiro momento, eu já matei urso, eu já matei leão, semana que vem, e eu vou querer que vocês estejam orando por mim, eu estarei falando daqui mais ou menos, para 1.500 pessoas. Percebe que você não pode ir com medo, e por muitas vezes eu tive medo, mas eu falei, Deus, em obediência à Tua palavra, que é o Senhor que me envia, o Senhor que me capacitou, eu só vou. Entende o que eu estou dizendo? Mas eu fui tirar conselhos, eu fui ouvir quem? A sabedoria. Então, da próxima vez que você ouvir, vai com medo mesmo, fala, não vou. Porque o meu Deus não é um Deus de medo, Ele não me deu espírito de medo. E Deus não erra. Se Ele te escolheu, Ele vai te capacitar. Então eu não sei qual que é o seu dom, eu não sei o que você faz, mas Deus vai te capacitar e vai te trazer, e vai te colocar onde você tem que ser colocado. Deus não erra. Tá? Quando Ele chama você para algo, Ele já equipou você com tudo o que você precisa para fazer ou dizer. Tá? Então quando você fala assim que eu não posso ou que eu não tenho condições, você está dizendo que Deus errou. E Deus não erra. Amém? Glória a Deus. Está ficando claro como é importante eu buscar a sabedoria, temer ao Senhor, ouvir ao Senhor, tirar conselhos. E de tudo isso que eu falei agora é para chegar nesse ponto, para eu poder ensinar para você na prática o que é ter uma mesa de conselho, o que é tomar conselhos com conselheiros, como é que isso funciona na prática. E eu gosto muito da palavra de Deus, por quê? Porque eu busco a prática dela. Veja bem, a Bíblia nos diz o seguinte, que na multidão de conselheiros tem o quê? Sabedoria. Então, mas como que é isso? Quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que ela está repleta de orientação a respeito de princípios, sabedoria, conselhos e conselheiros, certo? A Bíblia está cheia disso. Só que a gente não pode escolher ouvir conselho de qualquer pessoa, sim ou não? Não. Eu não posso chegar numa pessoa, por exemplo, eu sempre falei, né? Cara, eu ouço um conselho de uma pastora, eu ouço o conselho de um pastor, mas eu não ouço um conselho diretamente de um padre relacionado ao meu casamento. Por quê? Porque ele não foi casado. Como é que ele vai falar algo para mim? Eu aceito dele qualquer coisa, uma orientação, tudo. Mas na área do casamento eu tenho que procurar quem? Quem é casado. Não quem é solteiro. Eu vou tirar conselho lá com meu amigo que é solteiro a respeito do meu casamento. Doido! Não faz isso. Aliás, você que casou, irmão, acabou os seus amigos solteiros. Por quê? Porque você vai, né? Não, eu vou lá no happy hour com meus amigos. Deixa eu te falar, quem está na pista é os seus amigos, você não. Você está casado. E o lugar de homem casado é com homem casado. E com mulher casada. É assim que funciona. Por quê? Porque vai chegar alguém lá mais interessante, você fala, no primeiro momento fala, sou crente. Sou crente. No segundo momento, você não sou tão crente assim, né? Não dá. Então, não dá mole não, fugir do diabo.
e ele fugirá de vós, né? Sai do negócio. Agora, existem aspectos que não podem ser ignorados, por isso que é importante que você precisa ter uma mesa de conselho. Você precisa ter uma mesa de conselheiros. E deixa eu te falar, depois que eu aprendi isso, depois que eu aprendi o que é ter conselhos, né? Depois que eu aprendi o que é tomar conselhos, cara, a minha vida mudou. Verdadeiramente a minha vida mudou. Então, o que eu quero agora, a partir desse momento? Você que está aqui conectado comigo. Eu quero que você imagine você sentado numa mesa, e nesta mesa do conselho existem 10 lugares. E conforme eu for falando aqui, eu quero que você vai olhando para a sua mesa e vai verificando se esses lugares estão preenchidos. Porque se esses lugares não estiverem preenchidos, alguma coisa está errada. É por isso que a coisa não está caminhando, porque está faltando o quê? Um conselheiro naquele lugar, para você tirar conselhos. É isso que a Bíblia fala na mesa de conselheiros à sabedoria. Então, eu preciso saber quem é que está sentado na minha mesa. E por que eu estou te dizendo isso? Porque se eu sento na mesa, quem senta comigo? Sempre Jesus senta comigo. E se Jesus senta comigo à mesa, o que vai acontecer? As pessoas que estão sentadas não podem fazer meu mestre levantar. Porque se qualquer pessoa da mesa fizer o meu mestre levantar, ela não serve para sentar na minha mesa. Entendeu? Então agora, conforme eu vou falando desses 10 lugares, eu quero que você olhe para a sua mesa do conselho. Quem são as pessoas que estão sentadas nessa mesa? E eu estou te dizendo porque eu tive que tirar muita gente da minha mesa. E tive que colocar outros. Amém? A primeira pessoa que você tem que colocar na mesa. E outra coisa, de todas as pessoas que eu vou falar aqui, a única pessoa que não precisa ter os mesmos valores e os mesmos princípios que o seu é quem? O aluno. É o único que eu vou falar dele. Tem uma cadeira do aluno. Por quê? Porque o aluno não precisa ter valores e princípios que o seu. Porque nós não fazemos acepção de pessoas. É esse que a gente vai falar de Cristo. Tá? Agora o restante tem que ter o mesmo valor, tem que ser da mesma ideia de cristianismo, ok? Porque senão vai dar ruim, tá? A primeira pessoa é o mentor. O que é o mentor? A gente não aprende com os erros, porque se a gente aprendesse com os erros, a gente não errava 2 vezes, sim ou não? A gente não errava, né? E a Bíblia é cheia de erro para você não errar, e você erra, não é verdade? Então, você precisa de um mentor. Mentor é aquele que já percorreu o caminho, que já chegou, ou seja, é aquele que escalou, por exemplo, o topo da montanha e fala, cara, como é que é aí em cima? Falei, então, vou te mostrar como é que é. Ele vai te mentorear, ele vai te dar os caminhos de como... Ele vai te mostrar os atalhos. É como você for para São Paulo, e ele fala, não, cara, pega um atalho aqui por Marília, que é muito melhor do que você ir por Ourinhos. Ele vai te mostrar o melhor atalho, entendeu? O melhor caminho. Então você precisa ter um mentor. E deixa eu te falar, a Bíblia está cheia de mentores. Cheia de mentores, Humberto, cheia. Tem um devocional que eu faço que é Caminhando com os Meus Mentores. E quem são os meus mentores? Os apóstolos, os profetas, né? Eles são os meus mentores, os heróis da fé. Todos eles são os meus mentores. Porque mentor é aquele que já chegou onde você não conseguiu chegar. E mais, é alguém que tem princípios e valores semelhantes ao seu. Então, uma das coisas que você precisa ter na sua mesa é um mentor. Dá uma olhada na sua mesa do conselho. Tem um mentor aí? Se não tiver, você vai ter que caçar um. Amém? Estão aqui? Segunda pessoa, o treinador. Veja, o mentor chegou onde você não chegou, mas o treinador é o cara que vai te potencializar. Eu sei que eu faço academia todos os dias, e é muito legal que quando eu comecei a fazer academia, o Júlio é o meu treinador, e aí ele faz com que eu fique forte, com que eu faça exercício. E aí quando você pega lá o peso para fazer o supino, você começa assim, ó, 1, 2, 3, 7, 8, de repente esse cara faz assim, ele cai de paraquedas, faz assim, bora, Nicola, vamos, 9, 10, falei, de onde você surgiu, cara? Esse é o treinador, é o cara que vai te potencializar, que vai te preparar, que vai te treinar, ele vai desenvolver habilidades que estavam ocultas, que você não via.
O treinador, diferentemente do mentor, o mentor chegou no topo, o treinador prepara você para chegar lá. Percebe a diferença? Você precisa ter um treinador na área física, na área espiritual, na área emocional. Você tem que ter um treinador, você tem que ter uma pessoa que tem que estar cuidando de você. É assim que funciona. Jesus capacitou. Se você for ver, Jesus ficou 3 anos aqui ensinando os discípulos, sim ou não? Durante 3 anos foi o ministério de Jesus. Você concorda que todos os discípulos de Jesus eram judeus? Todos eles sabiam a Torá, todos eles. Eles tinham esse conhecimento da palavra de Deus. Ou seja, se Jesus fosse preparar eles para a palavra de Deus, para ensinar a palavra, com 6 meses ele resolvia isso e já ia embora para o céu. Falou, cara, terminar esse negócio aqui e vou embora. Mas por que ele ficou 3 anos? Porque ele precisava treinar os discípulos nas suas emoções. Precisava capacitar cada um deles. E ele ia gerando situações para ele ver a reação de cada discípulo. Entende? Então você precisa de um treinador. Amém? Dá uma olhada na sua mesa. Tem treinador aí? Terceira pessoa que tem que estar aí, um discipulador ou um pastor. Você tem que ter. E o discipulador é aquele que você vai buscar para ter uma orientação espiritual. É aquele que é mais velho na fé que você. É aquele que você vai pedir um conselho. Então, às vezes, você não tem um acesso direto à pastora por algum motivo naquele dia, mas você tem um irmão na fé, alguém que estuda a palavra de Deus sempre, que está com ela fresca, você vai lá tirar um conselho. Você vai lá receber um discipulado de célula, um ensino da palavra sobre Apocalipse, enfim, é uma pessoa que vai doutrinar você. É importante você ter essa pessoa na mesa. Né? Por vezes eu estou lendo a palavra, aí eu ligo para o Jefferson, eu falo, o Jefferson ele ocupa vários lugares na minha mesa. Ele é mentor, ele é meu discipulador, é meu treinador, ele vai jogando ali, né? Mas normalmente eu tenho mais de uma pessoa naquela posição. E eu fico ali conversando com ele. E aí esse dia a gente estava conversando sobre a ilha de Malta, e ele falou, não, aí começou a falar, cara, falando não sei o que do Paulo. Eu falei, cara, onde cabe tanto conhecimento, né? Que coisa mais linda. Cara, a coisa mais gostosa que tem é você conversar com alguém mais inteligente que você. Você fica assim, ó. É demais. Então tenha um discipulador, tenha um pastor, tenha alguém nessa cadeira. Se não tiver, caça um, irmão, para você crescer. 4ª pessoa que você tem que estar aí na sua mesa, pares. O que é pares, Nicola? Pares são pessoas que fazem a mesma coisa que você faz, César. Quem que é a pessoa que quando dá um BO, você fala, ixi, cara, essa peça aqui eu nunca vi. Ah, mas deixa eu ligar para fulano, porque fulano sabe dessa peça. Ele conhece. É o cara que trabalha na mesma área que você, na mesma área que você faz. Sabe quando as mulheres ligam e falam assim, eu me lembro esse dia que eu fiz o quê? Liguei para minha mãe e falei, mãe, como é que é aquele bolo que a senhora faz que põe leite, pão, que põe leite no pão? Ela falou, filha, é aquela receita assim. Pares, eu não sei fazer pão, mas eu tenho alguém que sabe fazer pão melhor que eu. O meu pão fica legal? Fica, cresce, fica gostoso? Fica, mas o dela fica melhor. Eu gosto mais do dela, não sei porquê, né? Mas eu posso, entende? Independente da profissão que você esteja, você tem que ter um par. A profissão exige que você... Então tem horas que, várias vezes eu estava ali, digitando, fazendo um programa, ou resolvendo um problema de servidor, e aí eu falei, ixi, não sei. Aí pergunto para o tio Google, ele não respondeu, e é raro, hein? Normalmente o tio Google responde, né? Liguei para um amigo meu, falou, então eu não preciso saber tudo, mas eu preciso ter o contato de quem sabe no meu celular, no meu WhatsApp. Falei, cara, sabe resolver isso? Falei, cara, claro que eu sei. Você tem que ter pares da sua profissão. Não adianta você querer fazer tudo sozinho, entendeu? Reter o conhecimento é promover a ignorância, não faz isso não. Divide, quanto mais você divide conhecimento, melhor você vai ficar. Mais pessoas você vai ajudar. Amém? Amém? Tem alguém nessa cadeira? Se não tiver, põe um. Coloca um lá na cadeira. Vai olhando a sua mesa, vê se ela está vazia ou se ela está cheia. 5ª pessoa que você tem que ter. Irmão, você tem que ter amigo. E normalmente você tem que ter 2 tipos de amigo. Aquele amigo telescópio, que ele olha assim, fala, vai ampliar a sua visão, ele vai olhar e falar, olha, dá uma olhada para você ver o seu futuro. Olha aqui o caminho. Você tem que ter esse amigo. É que vai ampliar a sua visão. Amigo águia, né? Vai ampliar a sua visão. Mas você tem que ter um amigo 190, irmão. Amigo 190, assim, azedou aqui em casa.
A Laine está brava. O que eu faço? Espera aí, César, seguinte. Tem que ter amigo. Tem que ter amigo. Olha o que a Bíblia fala. Há amigos mais chegados que irmãos. Tem que ser uma prática na sua vida. Você tem que ter amigos. Tem que se relacionar. Quem são os seus amigos? Tem alguém nessa cadeira? Percebe que na multidão de conselheiros, quem são os conselheiros que estão nessa mesa te dando conselho? Se você senta na mesa e não tem ninguém te dando conselho, qual que é a probabilidade de você errar? É muito grande. E eu fiz isso, pastora, durante muito tempo. Eu não tinha conselheiros. E eu falei, Deus, como é que é esse negócio de conselheiro? Conta para mim. Ele falou, então, vou te falar, tem uma mesa, chama a mesa da sabedoria ou a mesa do conselho. Quer aprender? Eu falei, ensina aí, que eu vou ensinar para o teu povo. Então dá uma olhada na tua mesa, quem são as pessoas que estão sentadas à sua mesa do conselho? Com quem que você anda trocando conversa? Com o tiozão lá que tomou umas canjibrinas e vai falar, eu ia dizer para você, é esse? Não dá, não dá, não dá. Então tenha amigo. Normalmente, pessoas rebeldes não têm amigos. Quer fazer tudo sozinho. Acha que é a quarta pessoa da Trindade, né? Pai, Filho, Espírito Santo e essa pessoa. Né? Não é. Quinta cadeira, melhor, sexta cadeira que você tem que ter na mesa. Família. Família, vocês que são solteiras, pai e mãe. Vocês que são casados, vocês são família, né? Casou, corta o cordão umbilical, irmão. Um dia minha mãe ficou brava. Ei, você não fala nada da Marlene? Eu falei, não vou falar. Não vou falar. Por quê? Porque é minha família. Não é mais a família. Mãe, eu não pertenço mais à família da senhora. Ai, eu lembro quando você era meu Nicolinha. Então, ele cresceu. Vai fazer 50 anos. Homem barbado, cabelo branco. Acabou. Com a minha mãe é o quê? Vou conversar assuntos triviais e tal. E mais profundos sobre a minha vida de casal? Não é com a mamãe. Não é com quem formado em Harvard. Não dá. Não dá para conversar com homens formados em Harvard, muito menos com o papai formado em MIT. Não dá. Tem que você resolver aqui, ó. É o casal que tem que resolver. E família é uma prioridade de Deus. Nenhum sucesso compensa o fracasso da sua família. Não compensa. Não adianta nada. Eu conheço gente milionária, gente. Milionária. E não é pouco milhão, não. É muito. Triste, de vazio na alma. Então, estou fora disso aí. Eu quero ter sucesso, mas ter minha família. Sua família é seu maior tesouro. O casamento feliz vale muito mais do que riquezas. Uma mulher virtuosa vale muito mais do que finas joias. A herança de Deus na vida não é o dinheiro, mas seus filhos. Né? Hoje de manhã eu estava lendo com a minha esposa, que fala lá em Provérbios que a mulher ela tem que se comportar decente, porque quando ela não se comporta de forma decente, é a mesma coisa que você colocar um anel de ouro no focinho de um porco. É mais ou menos isso. Então às vezes você vê os comportamentos de algumas mulheres e também de alguns homens que não cabe. Mas com quem que você anda tirando conselhos? Será que na mesa da sabedoria a família está lá? Será que verdadeiramente a família, meu pai e minha mãe, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias da face da terra? Quer viver muito? Honra teu pai e tua mãe. Aí você não honra. Aí, 40 anos, vai embora. Fala, nossa, por que será? Dá uma olhada como é que tratava os pais. Cara, é princípio. Não, Nicole, não acredito nisso. Briga com a Bíblia. Hoje à noite, na hora de orar, fala, Deus, não acho que o senhor fez certo. Briga com ele. Tá? Não fica bravo comigo, não. Amém? Tá? Então invista na sua família, valorize a sua família, tenha tempo com a sua família. Sabe o que eu fiz hoje? Macarrão. E aí minha esposa comia assim, aquele macarrão, falando, nossa vida, esse macarrão, esse molho seu não existe. Eu falei, é sobre isso. Tem que ter esse sorriso no rosto. É um desafio? É, mas é possível. Agora, se a mesa está vazia, a mesa do conselho está vazia, como é que faz? 7. Esse é mais estranho para vocês, mas é importante você ter também. Tenha um coach.
Você tem que ter um coach. Sabe por quê? Porque os grandes empresários, os grandes nomes, os grandes líderes tiveram um coach. E tem que ser crente, tá, irmão? Não se conte doido aí, você não vai não. Porque normalmente o coach, ele vai te fazer perguntas para gerar dentro de você respostas contraditórias. Vai fazer pergunta para você ficar pensando. Por que eu penso desse jeito? Por que eu ajo desse jeito? Por que isso é assim? Então é importante que você tenha um profissional desse. E isso para mim fez muito sentido. Não estou falando para você vir correr atrás de mim não, irmão. Só estou dizendo para você pensar que a vida inteira nós nos preparamos para ser o melhor profissional, casamento e tudo mais. Aí quando tudo isso acontece, como é que está o meu ser? O que eu fiz para ser uma pessoa melhor? Quais foram os cursos de inteligência emocional que eu fiz? Quais foram os livros de inteligência emocional que eu li? Aí eu conheço juízes que são riquíssimos, não dá bom dia para o porteiro. Inclusive, esses dias, conversando com um dos seguranças lá do fórum, que eu converso com todo mundo, eu dou bom dia para cavalo. Bom dia. Esse é o Nicola. Cara, eu estou de bem com a vida. Porque felicidade é individual. E você já viu alguém feliz dando trabalho? Eu não me lembro, gente. Então fala para o seu marido assim, ó, fique ser feliz, abençoado, né? Seja feliz. Para de ser ranheta. Abra um sorriso no coração. Né, Paulinho? Abre um sorriso, homem de Deus. Então você precisa ter um coach, tá? Porque normalmente esse profissional, ele ajuda você a pensar de várias formas. Por exemplo, o que eu posso fazer de diferente? Normalmente, segundo o Dr. Augusto Cury, nós entramos em alguns modelos mentais chamados circuito neural. Eu fico focado só numa coisa. Então, meu marido faz mal para mim, ele briga comigo, aí eu passo o dia inteiro assim, com meu marido, meu marido foi trabalhar, tá, irmão? O marido já foi trabalhar. Eu sei, que não sei o quê, mas eu não tinha falado, isso aqui. Aí chega 6 horas, o marido abre a porta, né? O marido abre e fala assim, oi amor, oi o quê? Doido. Por quê? Porque eu fico o dia inteiro fechado num circuito neural, ao invés de você falar o que para você? O que é que eu fiz que ela ficou desse jeito? O que aconteceu? O que eu falei para ela para disparar nela alguma coisa que deixou ela assim? Tem alguma coisa que não está legal. Ou o que eu preciso fazer para melhorar? Percebe? Então o coach é esse que traz essas perguntas contraditórias. Eu rejeitei, refuguei durante muito tempo isso na minha vida, tá, gente? Até que eu vi que isso fez muito efeito na minha vida. Não é à toa que eu estou aqui em cima, falando e pregando a palavra de Deus através disso. Vê se tem. Se não tiver, seria legal ter. Oitava cadeira que tem que estar preenchida, o herói. E quem que é o herói? O herói é 100% homem e 100% Deus. Quem que é o herói? Quem que é o herói? Jesus, é isso aí. Jesus é o nosso herói, né? Agora, como é que eu sei que esse herói está sentado na cadeira? Nicola, porque ninguém vê Jesus, como é que vai ver Jesus, né? Isso, você é o Jesus possível na vida do seu irmão. Então eu preciso olhar para o meu irmão, eu preciso olhar para a minha irmã e ver Jesus em você. E como é que eu vejo Jesus em você? Seu comportamento, sua fala, suas atitudes, a forma que você anda, como você trata a esposa, como você trata os filhos, como você conversa com a pastora, como é que você comporta na igreja. Porque as suas ações eu consigo monitorar. Não, agora eu vou ficar aqui, que eu vou ser perfeitinho e tal, né? Não tem problema. Mas aí vem enfia uma agulhinha aqui em você, você fala, a boca fala do que está cheio. O que está cheio seu coração? Então eu olho para você através das suas reações, não é através das suas ações, as suas reações, e você reage com aquilo que você tem dentro do coração. Está carregando um água, é o caso do marido. Quem foi? Falou, oxe, é doido, passei o dia inteiro trabalhando, nem lembro mais dessa conversa. Mas você guardou uma água. O coração não foi feito para guardar uma água, o coração foi feito para guardar a palavra de Deus, as virtudes do céu, o amor de Cristo, a misericórdia, o perdão. Para isso que foi feito o coração. Para mais nada. Não foi feito. 9 é o aluno. Lembra que eu falei do aluno? Então, o aluno é o único que não precisa ser crente, irmão. Pode ser macumbeiro, quem você quiser. Desde que ele venha
Eu lembro muito bem um dia que eu peguei um carro, e eu ando muito de Uber, né? E aí eu peguei um muçulmano, Humberto. Mó barato, cara. E aí eu conversando com o muçulmano lá, os habib da vida, as esfirras. E aí eu virei para ele e falei, cara, e aí não sei o que eu falei a respeito de Jesus, sem brincadeira. Ele falou assim, quem que é Jesus? Aí eu falei, não, esse cara tá de zoeira, né, mano? Tá tirando na minha cara. Eu falei, não, cara, Jesus da Bíblia. Ele falou, a Bíblia dos protestantes, né? Eu falei, você nunca ouviu falar de Jesus? Ele falou, não, como é que é? E aí eu comecei a conversar com ele, falar de Jesus. Olha que doido, em pleno século 21, 2022, você encontrar uma pessoa que nunca ouviu falar do Mestre. É porque você vive tão no meio dos crentes, tão dentro da igreja, só quer ficar aqui no quentinho, no arzinho condicionado, e um monte de gente aí precisando ouvir de Jesus, e você não abre sua boquinha. Tem que abrir, irmão. Pega uns Uber de vez em quando. Pega uns Uber, vai de bike, sei lá. Mas chega num lugar e deixa as pessoas verem Jesus em você. Então o aluno é o único que não tem os mesmos valores que você, mas é aquele que você vai ter oportunidade para falar do amor de Deus. Mas como é que você fala do amor de Deus? Através dos seus comportamentos, através da sua atitude, da sua simpatia. Cara, uma coisa que eu tenho certeza que meu mestre é simpático, é um cara gente boa. Não tem quem chega perto dele e não fica bem. Não tem. Você tem que ficar bem, cara. Você tem que entrar na igreja e já trombei com o Espírito Santo, já bati no anjão, já conversei. Olha Jesus, olha aqui. Você tem que estar feliz, cara. Sabe o que é uma pessoa entusiasmada? Em dentro, Deus. Você cheio de Deus. Você enceusado, né? Cheio de céu, de Deus. Entendeu? É uma pessoa para frente, para cima. Amém? Então você tem que estar entusiasmado. Tá? E aí você precisa o quê? Transbordar o conhecimento da palavra de Deus, daquilo que você sabe, né? Foi o que eu fiz, falei do amor de Cristo para essa pessoa, para o muçulmano. Era uma moça, estava com jihad assim, sabe? A cabeça só parecia aqui a boca assim, bem legal. E ela não sabia de Jesus. Então a gente sabe, falando, eu já falei de Jesus para todo mundo que eu sei já conhece Jesus. Eu falei, cara, eu encontrei no século 22 alguém. E por último, o sucessor. Né? E o sucessor é aquele que tem 20 ou 30 anos a menos que você, né? É quem vai assumir o seu lugar quando você não tiver mais condições físicas de fazer qualquer coisa, é você. Então assim, se você não cuidou bem do seu filho, não deu atenção, queria dizer nada não, mas nós vamos envelhecer. Nicola, eu não quero envelhecer. Então vamos fazer oração para você morrer. Você não quer envelhecer? É doido? Não, você tem que envelhecer. Você vai ficar velho. Eu quero, pelo menos, mas eu quero ficar velho com saúde. E aí vai chegar uma hora que eu sei que eu vou chegar aqui assim, ó. Vamos, gente, pro culto. Vou precisar ir subir pela escada. Por quê? Mas vai ter que ter alguém já vindo. Esse é o sucessor. O sucessor te observa desde pequeno, ele te admira, ele senta para observar você. O sucessor não vai receber o seu cargo, é quem vai dar continuidade ao seu conteúdo, vai carregar aquilo que você carrega. Você não cria filhos para você, mas para cumprir o propósito deles. Então, o sucessor é a última pessoa que vai sentar na mesa. De todos os lugares que eu falei aqui da mesa do conselho para você, eu ainda não tenho um sucessor. Eu ainda estou trabalhando os sucessores na minha caminhada. Eu não sei se vai ser o Lorenzo, se vai ser a Giovana. A Giovana provavelmente ainda não vai ser, porque ela já está indo para o caminho dela lá. Tem o Lorenzo e tem a Valentina, né? Então eu não sei qual dos dois, mas são pessoas mais novas que eu vou falar do meu conteúdo. Esses dias a Valentina me entregou, né, uma palavra chamada Pai, e para cada letra ela escreveu algo. Adivinha o que ela colocou no P? Pastor. Essa é a visão que ela tem de mim. Pastor. Amigo incrível. Falei, amém. Então eu não sei se é ela, se é o... Entende? Mas eu tenho que preparar, né? O sucessor só vem quando a mesa do conselho está completa, tá? Então só tem uma forma de ser eterno nessa vida, né? É permanecer no seu sucessor. Você tem que tem que pensar nisso. Então de todos esses 10 lugares que eu falei para você, e eu vou chamar o Paulinho para a gente louvar, como é que está a sua mesa do conselho? A palavra de Deus fala, aonde há conselheiros, há sabedoria. E às vezes você não está tendo sabedoria porque você não tem conselheiro sentado na sua mesa.
Na prática é isso que a gente está falando. Na prática é isso. Amém? Vocês estão aqui ainda? Então vamos ficar de pé para louvar? Em nome de Jesus? Vamos lá, Paulinho? E por fim, eu quero deixar aqui um último conselho de um mentor, amigo nosso. Sabe Salomão? Conhece Salomão ou não? Vou deixar um conselho gravado no seu coração. Salomão vai dizer assim: nunca deixe a sabedoria de lado. Nunca, nunca, nunca. Pois ela cuidará de você. Ame a sabedoria e ela te protegerá. E para começar a ser sábio, basta ter uma forte determinação, uma vontade firme de conseguir a sabedoria a qualquer preço. Dê a ela o devido valor, agarre-se a ela, e a sabedoria vai cobrir você de honras, dará a você uma valiosa coroa, admiração e respeito. Amém? Em nome de Jesus, agarre-se à sabedoria, agarre-se. Glória a Deus.